A paz do Senhor, louva a Deus mais uma vez, para tudo que nós temos aproveitado hoje. E nós sabemos que só nós aproveita porque Deus é maior na nossa vida. E eu creio que Deus está trabalhando a meu favor, ao seu favor. Está trazendo bênçãos e maravilha, cuidado, livramento, suprimento, sustento, porque Ele é bom na nossa vida. Mais um motivo para nós agradecer e falar que Ele é bom, que Ele está cuidando dos mínimos detalhes. E hoje mais uma quarta-feira que nós temos esse privilégio de falar do nosso Deus, de falar aqui do amor dele, de falar de tudo que ele tem feito, né? Hoje não sei o que acontece, que a iluminação tá um pouco escuro, mas é importante Deus tá aqui. Nesse momento, Senhor, eu te louvo, exalto, engrandeço e glorifica, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é único, o Senhor é real. Perdoa as minhas falhas, meus erros, meu defeito, minhas fraquezas. Sem o Senhor eu não sou nada. Toma a direção dessa live, de tudo que nós vamos falar. Usa o teu servo, pastor João. Que seja feita a tua vontade, que ele seja um porta-voz, um instrumento, um canal de bênção nessa live, que atinja cada coração, que os que estão tristes dá alegria, dá ânimo que ele está desanimado, dá paz, Senhor, àqueles que estão ansiosos, preocupados, nervosos, ou com problemas sem resolver, Senhor. Entra na cada causa, na cada pessoa, Pai, que essa live tenha um endereço certo, que cada palavra atinja o coração, como o Senhor tem especificado na tua palavra, que o Senhor é a palavra, que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é fonte de água viva. Oh, Papai do céu, que nós podemos alimentar, que a partir dessa meditação de hoje, dessa reflexão, mensagem que o pastor vai trazer, que seja para nós chegar mais próximo, mas ter mais intimidade, mais compromisso, mais responsabilidade, mais do amadurecimento contigo, Pai, para nós crescer espiritualmente. Porque nós sabemos, se nós alimentarmos só carne, é carne que fala mais alto, mas que nós devemos nesse tarde, nessa oportunidade dessa live, que nós podemos usufruir, beneficiar da benevolência do Senhor, que o Senhor vem fazer presente, que o Espírito Santo vem tocar na cada coração, na cada mente, para nós tirar todo impedimento, empecilho que faz nos distrair, mas para nós estar ligado no trono da graça, para nós vir fazer essa meditação junto com o pastor, Pai, para nossa alegria seja completa no Senhor. Desde já eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Muito obrigado. Mais uma vez eu posso falar que Deus é bom, e por causa da misericórdia, por causa do amor, por causa do cuidado, por causa de compaixão, Ele é piedoso. Deus tem dado um único filho para morrer na cruz, por mim e por você. Hoje nós temos mais um privilégio de falar que nosso Deus é bom, de falar que a misericórdia dele tem nos alcançado. Eu não sei como que você levantou hoje, não sei como que você chegou até aqui, mas Deus tem um propósito na sua vida. Deus sabe o que é melhor. E se nós temos entregado nossa vida a Ele, Ele vai conduzir, medida do desejo, medida que Ele sabe o que é necessário, o que nós precisa. Porque às vezes a gente passa por tantas coisas, nós esquecemos, nem lembramos de agradecer nosso Deus. O nosso Deus é tão maravilhoso, tão grandioso, tão bom,
que às vezes falta a palavra para expressar o sobrenatural, a experiência, o encontro, o agir, o trabalhar, o mover, o manifestar dele na minha vida é extraordinário. E hoje eu tô aqui nessa tarde para falar que como ele faz na minha vida, ele pode fazer na sua vida. E basta deixar, basta deixar Deus no comando, no controle, na direção. E ele orientando, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe o que é melhor. Às vezes a gente quer tomar uma decisão, uma escolha, que não agrada a Deus, nem Deus está no assunto. Mas quando nós deixa ele agir e trabalhar, e eu creio que nossa vida vai ser muito mais melhor. Porque é algo que ele tem para nós, ele já fala, Romanos 12:2 fala que o que ele tem para nós é boa, perfeita e agradável. Oh, glória a Deus. Então é o motivo de nós hoje deixar Deus trabalhar e fazer o que é necessário. Ô, pastor João, eu não tô vendo o senhor na live. Porque tá aparecendo, não tá aparecendo o senhor. Qualquer coisa, o senhor manda um oi ou manda convite para mim. E outra coisa, tem que ser no celular, porque no computador às vezes não vai. Porque senão não dá certo. E o pastor entrou. A paz do Senhor, pastora Márcia, que Deus abençoe a sua vida. Pastor, manda convite para mim porque eu não tô conseguindo achar o senhor. Tá difícil. Porque o que tá aparecendo... Glória a Deus, aleluia. Como eu tava falando. Como eu estava falando, nosso Deus é maravilhoso. E nós, como instrumento, como um canal de bênção, Ele tem nos resgatado para continuar. A paz do Senhor, pastor. O pastor está entrando e está saindo toda hora, não sei. O pastor João, que vai trazer a mensagem hoje, se tem como de mandar convite para mim, porque não está aparecendo que o senhor não está aparecendo para poder adicionar. Se tem como mandar convite, desde já eu te agradeço. E acho que não sei se o senhor está no Jesus. Na notebook que o senhor está? Agora apareceu. Para aí para ver. João Santos. O nome é tão diferente. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Graças a Deus. Então. Tudo bem? Tá tudo bem. Também não aparecia para mim aqui a condição de fazer o pedido, né? O pedido de adesão. Não, é que aparecia. Eu vi o senhor entrando, saindo. Toda hora que eu ia clicar para mandar convite, o senhor sumiu. Aí eu falei, não tem como, né? Mas seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela convite aceito, porque mesmo nós não conhecemos e nós estamos no país diferente. O senhor está agora no Portugal, mas o senhor é brasileiro, né? Dá um sotaque da brasileiro, sim. De vez em quando eu tento falar também na língua mãe, mas estou a praticar. Pastor estou Reginaldo. ainda a praticar o português de Portugal, mas por enquanto, volta e meia, vez por outra, falo um bocadinho aí como brasileiro. O Reginaldo aí. Glória a Deus, ele está falando já português. Portugal. Viu? Olha o pastor Reginaldo, até que finalmente, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Pastor, eu não sei nada, mas uma coisa eu falo. Deus marcou esse encontro nesse exato momento, porque na agenda dele ele já estava. Esse pastor é um gajo. É mesmo, pastor. É complicado, mas e hoje, como eu posso falar?
Deus tem marcado encontro conosco hoje, nessa live. Amém. Porque não importa a distância, não importa a circunstância, mas quando nós dá lugar para Deus trabalhar, e eu creio que tudo vai se encaixar na nossa vida. Enquanto nós estamos fazendo o querer, o agir, o trabalhar, a vontade de Deus, Ele vai fazer por nós aquilo que nós estamos já precisando. Porque é aquele exato momento, aqueles minutos. Se deixar para a gente estar desocupado, nunca vai estar. Porque a pessoa que tem responsabilidade sempre tem algo, como o senhor estava falando para mim no áudio, que estava dando discipulado para. Isso é maravilhoso. Então, um tempo, vai no outro, a gente ocupa todo o tempo, se não dá lugar para Deus, a gente, né? Mas fica à vontade. É verdade. Meu nome é Neuza, como eu falei, eu sou de Cabo Verde, continente da África. Eu estou aqui morando no Brasil, agora estou num lugar diferente, né? Nós temos que trocar de novo. Estou no seu país. E o meu marido é daqui na cidade de Itapetininga, interior de São Paulo. Já temos 7 anos que nós conhecemos, estamos casados, tem uma criança de 2 anos e 3 meses. É tudo promessa, Deus falou, cumpriu tudo. Então, hoje eu estou aqui por causa da permissão de Deus. E esse live eu fiz direcionado o convite como representante da minha pastora Ana e o pastor Nuno, lá do meu país. E então, Deus tem uma obra para fazer na nossa vida. E o Senhor hoje é um porta-voz, um instrumento que Deus vai usar para falar comigo e com todos que estão aqui assistindo. Seja bem-vindo e fica à vontade. Irmã Neuza, missionária, mulher de Deus, que alegria poder participar dessa live, que honra para mim poder estar aqui a servir a Igreja do Senhor. Como lhe disse anteriormente, para mim é um motivo assim de uma imensa alegria poder ser, de alguma forma, veículo da palavra de Deus para servir, né? Eu gosto muito de um texto que Paulo diz em 2 Coríntios, ele fala que importa, é necessário que os homens nos considerem como ministros de Deus e despenseiros dos mistérios de Cristo. Ora, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Então, nós somos ministros do Senhor, nós somos mordomos do Senhor, a palavra ali é mordomo, oikonomos, aqueles que têm a chave da despensa de Deus. A despensa não é nossa, a despensa é de Jesus, o alimento vem de Deus, e nós somos responsáveis como bons diáconos, como bons despenseiros da graça divina, não de regular quem vai comer isso ou aquilo, mas de servir, como José, né? José foi lá e abriu os celeiros e preservou toda aquela geração da fome. Então, Deus tem para nossas vidas essa maneira de nós agirmos e espero também nessa noite ser fiel, né? Poder ser aí ajudado pelo Senhor para poder ser esse instrumento fiel para compartilhar daquilo que Ele tem colocado em nosso coração. Eu sou muito grato à vida do pastor Reginaldo, esse amigo, né? Esse homem de Deus que nos conhecemos aí à volta dos 20 anos, foi meu professor no seminário, e Deus fez assim, preparou uma oportunidade de nós caminharmos juntos um tempo, né? Preguei muito na igreja quando ele era pastor local, né? Fui muito abençoado por todo aquele povo lá, toda aquela malta, né? O senhor conhece também o pastor Beto? Pastor Beto, de nome porque assim tudo não, ele é contato brasileiro? que eu tenho, a maioria parte é de pastor Beto, acho de Rio de Janeiro também. Olha, com esse nome, se calhar pode ser um outro nome. Quem eu conheço, que também passou um bom tempo em Cabo Verde, foi Elton Júnior, pastor Elton Rangel Júnior. Ele ficou um bom tempo ele não chegou a ter contato com ele. Ah, aquele que está com Covid agora, esse casado? Não está mais, graças a Deus. Já saiu, Glória a recebeu Deus, alta. que bom. Que bom, porque eu falei, estava no país todo esse tempo, depois que chegou ao Brasil, que ele e a esposa pegou, né? Foi um bênção lá no nosso país.
Sim, sim. O Elton Júnior, nosso amigo também, só foi deixar os filhos lá no Rio Grande do Sul, não, em Maringá, na faculdade, para assumir uma igreja cá em Portugal. Ele está vindo para cá para assumir lá no norte de Portugal, em Mangualde, vai Ah, assumir a olha. igreja, né? E será mesmo assim um grande reforço aí para Onde poder que eles vão, aquela eles região deixam a do norte. marca, porque eles são muito Sim, usados na mão do sim, Senhor, por causa de humildade, ele deixou bastante fama. Eu não tive o privilégio de conhecer eles pessoalmente, mas no Zoom sim. da participação que eu participo, da minha pastora lá, e eu vi uma pregação no Zoom, participou, né, junto com eles. Mas a Patrícia e todos de lá gostam muito deles, porque eles são muito humildes, assim, acolhedor, aquele jeito de chamar a atenção das ovelhas, então, e deixa a gente muito alegre, satisfeito de saber que tem pessoa que está disponibilidade na fazer a vontade de Deus de uma maneira que atinge e chega junta. Tem mais união, né? Amém, Conexão com as pessoas. amém, amém, amém. Então, enfim, eu quero aí saudar a cada um dos amigos que estão aí, os irmãos em Cristo. Não sabemos aonde essa semente que será compartilhada hoje, aonde ela vai chegar, mas o vento sopra onde quer, né, missionário? O Glória a vento Deus. sopra onde quer, não sabemos de onde vem, nem para onde vai. A minha filha fica brincando: ei, pai, isso agora é o homem das lives? Não, filha, temos que semear. A Bíblia Glória fala a que o Deus. semeador saiu a semear. A gente semeia, quem vai fazer o papel é o Espírito Santo. Então, o Reginaldo me fez esse convite, perguntou se podia dar o nosso contato para a Neuza. E eu falei: poxa, para Glória a mim é Deus. somente uma honra, né, poder conhecer mais uma parte da família de Deus, meus irmãos que não conhecia ainda, que a gente vai morar junto no céu, vamos morar juntos e temos que nos conhecer nessa terra aqui. Então, eu quero saudar a cada um dos amados aí com a graça, a paz, a misericórdia do Amém. Senhor, e que todo o bem de Deus venha a ser derramado sobre cada vida e que essa palavra venha encontrar lugar no teu coração, no teu ministério, Amém. em nome de Jesus. Amém? Então, eu queria compartilhar aí com os amados. Vamos orar, né? Acho que você já orou de início, mas também queria orar nesse momento. Fica à Pai, vontade. obrigado Orar. por esse momento, obrigado pela oportunidade de estar junto com a Neuza, com essa mulher de Deus, com o Reginaldo, esse pastor também do reino, os demais pastores, obreiros, amigos, irmãos. Pai, que a tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que ela opera de uma maneira muito mais tremenda do que nós possamos imaginar, a tua palavra que pertence a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, que ela venha manifestar a tua vontade nessa noite. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade de servir a tua igreja. Ser propício a nós e fala através de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos o trecho de Isaías, capítulo 6. Essa palavra ela tem crescido dentro de mim, ela tem cada vez mais intensificado no meu coração ao longo aí dos últimos meses. Glória a Deus. E esse tema que eu compartilhei para a irmã colocar aí, né, na divulgação, avivamento. Quando o fogo santo nos toca. Quando nós falamos de avivamento, pois muitas vezes existe aí um equívoco na interpretação, na leitura do que realmente quer dizer essa palavra. E quando a gente vai aí para a história bíblica, para a história da igreja, para a história dos avivamentos, né, ao longo da história da igreja, a gente tem que ser lembrados forçosamente de que toda vez que avivamento veio sobre alguma geração, sobre algum povo, é porque justamente esse povo estava sem vida. Porque avivar é dar vida é trazer vida aonde há morte, trazer vida aonde está destinado a morrer.
Então, se as pessoas falam, vamos fazer um encontro de avivamento, um congresso de avivamento, uma reunião de avivamento, espera lá. Então, eu tenho que reconhecer logo de cara que eu preciso de vida. Aonde será realizada essa reunião, é necessário vida, né? E a Bíblia fala que Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Glória a Deus. E essa expressão de Isaías 6, e outras mais que nós vimos pela palavra, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Todo homem que foi avivado por Deus, ele foi tocado, ele foi afetado, ele foi ferido pela glória de Deus. Aleluia. Porque a vida do homem sem a vida de Deus é morte. A nossa vida vem dele. O homem foi feito por Deus para a sua glória. E a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, Gênesis 2:7, e soprou sobre ele o Neshama, o fôlego de vida. E o homem passou a ter vida, passou a ser alma vivente. Isso porque o fôlego de Deus veio dentro dele. Jesus, em João capítulo 1, fala que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez, e nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. O próprio Isaías vai dizer que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Nós fomos chamados da morte para a vida. Efésios diz: desperta, ó tu que dormes, se levante do meio dos mortos. Aleluia! Do meio dos mortos. A igreja de Éfeso, quando recebeu essa palavra, era porque justamente pessoas que cultuavam a Afrodite, cultuavam a Artêmisa, a Diana dos Efésios, aqueles cultos que eram regrados à prostituição. Havia lá as prostitutas cultuais, sacerdotisas do sexo, e os homens iam lá cultuar, levavam a oferta e iam ter relações sexuais. E quando o evangelho chegou na cidade de Éfeso, Paulo começou a trazer a orientação da vida, da palavra da vida, para retirar o povo. Daí, quando ele escreveu essa carta, ele começou a mostrar que a santidade dos filhos de Deus, ela é oposta aos costumes de morte desse mundo. Ou seja, Paulo chegou em Éfeso e liberou sobre aquele lugar o avivamento. A vida de Deus para vidas que estavam na morte. Por isso que ele falou, pelo que se diz, desperta, ó tu que dormes. Era um confronto para os crentes que ainda praticavam aquelas coisas, aquelas obras mortas. Né? Então, quando o avivamento vem sobre nós, irmã Neuza, nós percebemos que existe um pastor em Itajaí, pastor Luiz Hermínio, que ele fala assim, muita gente fala que avivamento é quando a tampa da panela vai voar, né? O brasileiro pentecostal fala muito isso. Hoje a tampa da chaleira vai voar. Ele fala assim, não. Avivamento não é quando a tampa da panela voa. Avivamento é quando o fundo da panela se abre. É quando o fundo da panela quebra, quando tudo cai, quando há o esvaziar. Quando houver o quebrantamento. E a gente vai ver agora na narrativa de Isaías, ele fala que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Glória a Deus, aleluia. A aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam outros. Havia lá os mensageiros, vamos gravar bem isso, irmãos. Os mensageiros gravavam e compartilhavam essa mensagem. A mensagem que está diante do Deus da vida é santo. Kadosh.
Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca, com ela, e disse: vê, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Então, depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, nesse entendimento, quando a gente começa a trazer esse conceito do avivamento, que não é uma palavra que está diretamente na Bíblia, né? Pouquíssimas são as vezes em que aparece esse termo, e uma delas é lá em Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versículo 2, ele fala: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então, o que nós podemos ver é que, nesse momento, o profeta estava clamando a Deus: Senhor, traz vida à tua obra. Que obra era essa? Era o povo de Deus. Era o povo que havia se corrompido. Era o povo que estava prestes a receber juízo de Deus através de um povo caldeu, um povo cruel, um povo violentíssimo. E quando ele recebeu aquela palavra de que, pelo desvio do caráter do povo, o povo seria destinado à destruição, ao juízo de Deus, foi que ele clamou: Senhor, tem misericórdia. Na ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. E ele pediu: Senhor, traz vida ao teu povo. A gente também vê isso em Ezequiel 37, quando, na figura semelhante, o povo já no cativeiro, e Deus, para retratar para o profeta o estado de morte espiritual, de morte moral, de morte existencial do povo, o leva até onde? Um vale de ossos secos. Um vale, um cemitério a céu aberto, um ossário muito grande. E ele vai e fala: filho do homem, por acaso poderão tornar a viver esses ossos? Ele fala: Senhor, está fora da minha alçada, só tu sabes. Então, quando nós declaramos a nossa total ineficiência, a nossa humildade em reconhecer que Deus é e que nós não somos, nós começamos, Neuza, a abrir um ambiente apropriado para a restauração. Quem lida com libertação, quem lida com restauração de pessoas da área também aí, drogados, pessoas em situação de rua, né? Quem passa por uma questão de vícios, sabe que a primeira coisa que leva uma pessoa a estar aberta para a libertação, estar aberta para a restauração, é a pessoa não negar. A negação é orgulho. Enquanto a pessoa nega, ela bloqueia, porque a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes ele concede a sua graça. Então, quando Ezequiel vai e declara: Senhor Jeová, tu sabes, então o Senhor fala: então profetiza a minha palavra e diz: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E enquanto ele profetizava, a vida de Deus foi liberada sobre aquele lugar, porque a Bíblia declara que a fé é o fundamento, a esperança, a convicção de algo que nós não vimos, mas que a gente sabe que vai acontecer. A fé, ela é gerada pela pregação da palavra.
né? Paulo declara que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Glória a Então, Deus. quando ele liberou a palavra de Deus, aí veio ali, o Espírito Santo veio e entrou naqueles corpos, e cada osso veio ao seu osso, e veio carne, nervos, músculo, e veio pele, e se colocou de pé. Ele fala, clama aos quatro ventos, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses ossos, aleluia, para que eles vivam. Porque, minha irmã, Deus está nos negócios da vida. Amém. Jesus veio para que nós tenhamos vida. E enquanto o ser humano não percebe este princípio, ele vai andar debaixo da sua própria limitação humana. Porque a nossa carne só nos empurra. Tiago fala que nós temos uma tendência, nós temos uma concupiscência. João também diz isso. E isso é que traz para cada um de nós essa percepção de que nós dependemos do Senhor. Tá? Enquanto nós estamos conectados, Jesus falou em João capítulo 15, permaneçam em mim, porque sem mim, nada pode fazer. Nothing. Sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Então, a partir dessa introdução, quando nós declaramos que precisamos de uma vida avivada, a nossa família tem que ser avivada, o nosso casamento tem que ser avivado, o nosso ministério tem que ser avivado, é porque Deus é em nós. Sem Ele, não podemos fazer absolutamente nada. Infeliz é aquele que arroga para si mesmo o pensamento limitado e carnal e satânico de que pode fazer algo de maneira independente. Independente. Vida de independência, já sabemos muito bem aonde vai resultar. Aquele que quis ser independente no céu, ele foi lançado à terra despojado, né? Que era Lúcifer. E hoje ele quer convencer as pessoas a andarem assim. Portanto, a partir dessa premissa, avivamento, quando o fogo santo nos toca, por que nós precisamos falar nesse tempo de avivamento? Porque nos momentos em que a frieza quer tomar o lugar, é necessário aquecer o ambiente, né? A Neuza agora está no Brasil, não sei como é que é Itapetininga, mas eu sou de Realengo. Realengo, no Rio de Janeiro, tá? É o bairro mais quente do Rio, Bangu, tá? É 45 graus no verão. Reginaldo, que estava agora há pouco aí, o negócio é power, é Tá difícil. ainda, o pastor está aqui ainda. Pois, Reginaldo sabe que o calor no verão é um negócio que dói. Aqui, esse ano, na cidade de Itapetininga, aqui a frio foi praticamente negativo, grau negativo de frio. Esse ano teve frio mais que ano passado. Eu soube que o pessoal do Rio de Janeiro quase foram fazer boneco de neve, porque abaixo dos 15 graus, abaixo dos 20 graus para Carioca, para Rio de Janeiro, já é um frio terrível. E o frio chegou aí a 12 graus, quase aqui chegou a 2 graus. Chegou a 2 graus negativos. Negativo. Misericórdia. Eu vim conhecer essa temperatura negativa cá em Portugal. E eu quero falar sobre isso porque eu não conhecia a lareira. Carioca conhece muito mal churrasqueira, né? Lareira é aquele que você coloca fogo debaixo, né? Lareira é que é dentro de casa. Para aquecer a casa. Eu nunca havia visto uma casa com lareira. Vim conhecer, vim morar em casas com lareira. Né? E quando chega mesmo no inverno, que bate aí 0 grau, -1, nós precisamos acender a lareira. E quando chega, eu tenho que ir para o meio do mato, ou comprar lenha, ou então pegar lenha no meio do mato. E tem que manter um estoque de lenha, um estoque de combustível. E toda noite eu vou lá e tenho que colocar lenha na fogueira, lá na lareira, para manter a casa quentinha, aquecidinha, porque senão passamos frio. E trazendo isso para a vida espiritual,
A Bíblia fala em Levítico 6,13 que o fogo ele tem que arder continuamente sobre o altar. Sem apagar. Mas o contexto, o interessante é que o contexto dessa palavra, que pouco é explorado, diz que o sacerdote tem a responsabilidade de todos os dias colocar a lenha nova, organizar a lenha, tirar a cinza, tirar tudo que acumula e fazer uma mudança. Então, o fogo de Deus, manter o fogo aceso, é responsabilidade nossa. Glória a Deus, aleluia. Através da palavra, através da consagração de vida, do jejum, da oração. É isso aí, Ana Paula. O fogo não pode apagar. A minha E nós vivemos pastora, esse tempo. E graça e paz, Santa de Deus. Amém. O fogo não pode apagar. O fogo veio do alto. E toda vez que nós tentamos trazer fogo do homem, é fogo estranho. E é só pela misericórdia de Deus que muita gente não é fulminado, igual foram fulminados Nadab e Abiú, quando levaram fogo estranho diante do Senhor. Porque aquele fogo tinha que ser tirado do altar. O fogo de Deus. Então, quando vem homem querer fazer fogo onde não há fogo, aí já é fogo estranho. Então, eu quero avançar nessa expressão, para não tornar a palavra muito extensa. Jesus falou que esses dias chegariam. Mateus 24 fala que os dias difíceis chegariam. Estamos a viver esse tempo, princípio das dores. E quando você passa a perceber que o princípio das dores está a trazer um tempo de crise, crise na família. Olha o Brasil como é que está, crise na política, crise na área moral, crise na educação, crise nas finanças. O mundo está em crise. E a história dos avivamentos fala que Deus levantou pessoas ao longo da história, justamente quando a humanidade estava em crise. Porque quando entra a crise, é quando as pessoas passam a reconhecer que necessitam de Deus. E Jesus falou, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o quê? Esfriará. O amor de muitos, não de todos. Então, nós que temos nosso coração, você que tem aí a tua lamparina aí quentinha aí, quase a apagar, mete lenha em cima disso, joga azeite quente. Vamos buscar do Senhor. Há pessoas que estão aí, separadas aqui, outro ali, pensando, Senhor, eu vou apagar. Não, ainda há um remanescente de Deus. Quem mantém o fogo aceso dentro de nós é o Espírito Santo. Quanto mais nós buscarmos a sua presença, ele não permitirá. A Bíblia fala no Salmo, aleluia, Salmo 121. Eu quero falar para alguém aqui nessa noite. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aí a revelação vem. Meu socorro vem do Senhor. Ele fez os céus e a terra. Ele é o Adonai. Ele não vai permitir que teus pés vacilem. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não cochila. Eis que não dorme o guarda de Israel. É o Senhor que te guarda. Aleluia. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não vai te molestar de dia, a lua não vai te molestar à noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele vai guardar a tua alma, ele vai guardar os teus sentimentos. Paulo escreve aos Filipenses, ele fala, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não ande ansiosos com coisa alguma, mas em tudo façam conhecidas diante de Deus a tua súplica, através da oração, através da oração, através da oração, através da súplica e com ações de graças. E fazendo isso, a promessa é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Vai guardar o teu coração, vai guardar os teus sentimentos, vai guardar a tua vida, vai guardar a tua casa. Deus vai blindar o teu coração, queridos. É o Senhor que nos guarda. É o Senhor que nos guarda. Aleluia. Sabe, que nosso coração venha a ser renovado com essa palavra no tempo da frieza.
A nossa parte é correr para a presença do Senhor, porque a presença dele é que traz vida e vida com abundância. Então, assim, eu vivo agora num país e num continente em que o comodismo gerado pelo secularismo se torna para nós um grande atrativo, se torna para nós uma grande armadilha. Né? A gente estava no Brasil com um ritmo de trabalho, pregações e dando aula em seminários e indo e voltando e tal. Mas aqui a coisa é muito branda, aparentemente. Aqui é um culto por domingo de 1h30 tão somente. As pessoas têm um ritmo muito mais lento. E isso, às vezes, pode gerar em nós o quê? Uma acomodação. E é isso que Deus vem confrontando o meu coração há muito tempo. Não deixa o fogo apagar. Não deixa o fogo apagar. Busca a minha presença. Salmo 27, quando diz, né? Uma coisa me ocorre. Uma coisa me vem ao coração. Buscai a minha presença. Deus tem falado com a sua igreja. Busca a minha presença. E a gente responde, buscarei, Senhor, então a tua presença. Então, queridos, é quando a gente precisa, justamente, a Europa está no frio espiritual, por isso que eu tenho louvado a Deus pela vida também do pastor Elton Rangel, lá para o sul, lá para o norte, e vamos incendiar isso. Há promessas de Deus, em que novamente haverá um avivamento sobre as nações. Se Deus tem nos conservado em vida até esse presente momento, é que, como a Neuza falou no início, Deus tem um propósito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Precisamos ter a nossa vida inflamada pela presença do Senhor e estar à disposição dele para onde ele quiser. Me alegrei muito, missionária, porque temos pregado aqui, eu e o pastor Luiz Frederico, nosso amigo, nosso irmão. Ele prega no domingo, eu prego na quinta-feira. Eu falo que eu preparo ali todo o ambiente, ele vem no domingo, traz o machado, eu acendo fogo e vamos que vamos. E, de repente, nessa semana, um senhor que tem vindo na igreja já há algum tempo, ele expressou, eu quero me batizar. Eu quero passar pelas águas do batismo. Sabe? E nem foi o apelo. Sabe? Isso foi o convencimento. Irmãos, isso para nós. Isso que coisa tremenda. Festa no céu. Aleluia! Um português falar assim, olha, eu quero ser como vocês. Oh, glória! Eu quero fazer parte disso, eu quero ser como vocês, eu quero passar pelo batismo. Eu falei, Senhor, é o Espírito Santo que faz isso. Então, quis conversar com ele um bocado hoje, falar, diga uma coisa, você compreende que essa sua decisão é uma mudança de vida? Porque quando você vai e fala que quer realmente fazer parte disso, você quer aceitar a Jesus, você compreende que Jesus morreu pela tua vida, morreu no teu lugar, e para perdoar os teus pecados, você se arrepende da sua velha natureza e confessa que Jesus é o teu Salvador? Né? Ele fala, sim, eu confesso. Eu falei, então ora comigo. Ele fala, Senhor, eu te aceito como meu Salvador e como meu Senhor. Aleluia. Sabe, irmão, nós cremos que a palavra do Senhor pregada nessa cidade não será em vão. Sabe, o Senhor vai estender a semente para que vidas venham receber desse toque da presença de Jesus. Então, eu quero aqui tocar apenas em 2 pontos, para que a gente não venha se estender muito nisso, né? Porque eu também falo demais e é tanta coisa que vem ao nosso coração, que a fonte vai assim, né? A fonte vai jorrando e a gente precisa até vigiar, enfim. Sabe, para receber o avivamento é necessário mesmo reconhecer o nosso pecado, arrependimento e a mudança de atitude. E Isaías, a Bíblia declara que Isaías, ele teve essa experiência com o Senhor. Ele já era profeta, ele já era esse obreiro, mensageiro de Deus, mas ele passou por uma grande experiência. E essa experiência foi, pensamos aí, né, um homem chamado Uzias, esse rei, que foi um dos reis mais prósperos que Israel e Judá teve, né, dos quase 42 reis, poucos foram aqueles que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. E a Bíblia fala que o rei Uzias era um rei que desde muito novo, com 16 anos, assumiu o reinado. E que enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o ajudou. Deus o fez prosperar.
Deus o fez crescer, Deus o fez ser um rei muito poderoso. E justamente toda a promessa da prosperidade que Deus prometeu a Abraão se cumpriu praticamente no reinado de Uzias. O apogeu de Israel, o apogeu, o crescimento, a prosperidade, a paz, os povos todos vinham. Esse homem reinou 52 anos em Judá. Mas a Bíblia declara também, lá em 2 Crônicas, eu acho que capítulo 25 ou 26, que conta essa biografia de Uzias, que de repente o seu coração começou a se ensoberbecer. E esse homem, ele cresceu muito, ele achou que era alguém. E quando ele se achou forte, ele quis sair do trono, pois ele quis ir para o templo para fazer coisas que não eram da sua alçada. E a Bíblia fala que eu sou o rei, eu tenho que entrar aqui, porque eu posso também fazer isso aí, colocar incenso. E aí o sacerdote falou assim, não, aqui você não entra. Você é rei no teu trono. Isso não será honra para ti. Não faz isso. Não é bom. E aí ele quis forçar, quando ele tocou no sacerdote do Senhor para entrar no templo, a Bíblia fala que ele ficou leproso. A lepra saiu na testa dele. E na hora esse homem foi colocado na cidade, lá na freguesia, no sítio onde ficavam os leprosos. Mas ele não morreu de imediato. A história diz que pelo menos uns 10 anos ele ficou leproso. E foi justamente nesse período em que ele começou a ter um coração soberbo, que penso eu, que o povo também diz... pastor, às vezes me Diga. entristece e quando a primeira vez que eu meditei nessa palavra, eu me entristece assim em termos de tudo que ele fez foi assim em vão, porque a palavra de Deus fala que quem preserva até o fim, que persiste, que siga até o fim, é salvo. Eu fiquei triste assim nessa passagem, nesse tema que o senhor acabou de abordar, porque eu falei, se ele ouvia o conselho, ele dava ouvido o que o sacerdote levita falava com ele nem ia ter esse consequência, porque às vezes falta de visão, desobediência, e nós achamos que nós somos a grande o suficiente para fazer o que nós queremos e não quer ouvir a voz de Deus. Então, nesse 10 anos, aí eu fico perguntando, será que ele não teve uma reflexão que pode vir e fala, Deus pode me curar esse lepra? Porque se ele reconhecer, eu creio que Deus ia dar a chance para ele, né? Sabe o que eu penso acerca disso, minha irmã? A Bíblia diz que... me esqueci agora qual foi a referência, que diz que muitos querem ser mestres, mas a exortação é cuidado, não queiram ser mestres, muitos de vocês, porque haverá maior juízo. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu citei lá no início, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, deixa eu repetir aqui para ver se não usei a referência errada. 2 Coríntios 4, 7. Não, é 1 Coríntios 4, 7. Eu sempre troco as referências. Sim, 1 Coríntios 4, 7. Assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um se ache fiel. E o fiel é aquele que não se vende. Se eu sou fiel à minha esposa, é porque eu tenho com ela uma aliança e eu vou honrar a minha aliança. Então, a fidelidade é justamente o contrário da corrupção, é o contrário da traição. E a palavra que nós temos visto muito atual, século XXI, que é a apostasia,
A apostasia, dos significados justamente é divórcio. Quando pessoas apostatam da fé, estão se divorciando da aliança com Deus, estão traindo ao Senhor. A Bíblia declara que o Espírito Santo, ele tem ciúmes. Então, assim, quando a gente... olha só o que Paulo também diz, assim, ao avanço, no versículo 6 e o 7. Ora, irmãos, eu apliquei estas coisas figuradamente a mim e a Apolo por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, para que não vos ensoberbeçam a favor de um contra o outro. Olha o que ele fala no verso 7. Pois quem é que te faz sobressair? Olha a exortação. Quem é que te faz se destacar? Quem é que te faz diferente? E o que tens tu que não tenhas antes recebido? E se o recebestes, por que é que te glorias como se não o houveras recebido? Meu Deus! A Bíblia fala, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Glória a Deus, amém. Davi fala, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga seu santo nome, glorifique o seu nome. Tudo que eu fizer, venha glorificar ao Senhor, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Então, quando eu percebo assim essa pergunta que a irmã faz, mas Uzias reinou 52 anos. Ele praticamente foram 42 anos de ver o poder de Deus na vida dele. Verso 5 fala que ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Segundo Crônicas 26, verso 5. E enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto buscou ao Senhor. Então a gente tem que observar aqui que toda a narrativa daqui para baixo, ele guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, edificou cidades em Asdod, entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes, contra os meunitas. Os amonitas passaram a pagar tributos a Uzias. A sua fama se espalhou até a entrada do Egito, porque se tornou muito poderoso. Sabe lá o que é isso? O Egito, vamos supor, aqui era o território. A sua fama se estendeu até a porta do Egito. O Egito só era Egito, uma potência, do portão para dentro. Do portão para fora, a fama que corria é que Uzias era um homem poderosíssimo. A sua fama correu muito longe. Essa é a grande questão e exortação para nós, líderes, missionários, obreiros, pastores, não importa onde Deus nos leve. É o Senhor que faz isso. Eu adoro, assim, eu amo uma expressão do Salmo 118, eu acho que é o verso 23, que diz assim, isso procede do Senhor. Aleluia. E é algo maravilhoso para nós. Outra versão diz, foi o Senhor que fez isso. E é tremendamente maravilhoso aos nossos olhos. Quando a gente reconhece que tudo vem de Deus. Não importa o que eu faça, onde eu vá pregar, não importa aquilo que eu fizer, Senhor, a glória é tua. É o Senhor que faz isso. Paulo declara, 1 Coríntios 15, ele fala assim, o evangelho que nós pregamos, Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para Pedro, Tiago, para mais de 500 irmãos, e depois apareceu para mim, um que nasceu fora do tempo. E ele fala, contudo eu trabalhei muito mais que todos eles. Aí ele fala, eu trabalhei muito mais, eu fiz muito mais coisas. Aí ele para e fala assim, mas não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. Glória a Deus, aleluia. É a graça do Senhor que faz essas coisas, sabe? Então, assim, Uzias, ele teve essa oportunidade.
edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, fortificou as cidades, edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque ele era amante da agricultura. O homem era um agrônomo. Tinha Uzias um exército de homens bem preparados que saíam à guerra das tropas. Segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel, que estava sob os cuidados do rei, só a tropa de elite desse homem, a guarda pessoal, o número total dos chefes eram 2.600 homens. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam guerra com grande poder para ajudarem o rei contra os inimigos. Uzias preparou para eles, para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Ele fez em Jerusalém máquinas inventadas por peritos, para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Correu a sua fama até muito longe, porque foi... Olha bem esse final desse versículo, prestem bem atenção. Correu a sua fama até muito longe, pois foi maravilhosamente ajudado até que se tornou poderoso. Amém. Lá está. Enquanto ele era ajudado, ele cresceu. Mas chegou uma hora que ele se achou forte, ficou poderoso. E aí, nessa hora, ele tentou, verso 16, havendo-se fortificado o seu coração, se exaltou até se corromper. Foi infiel ao Senhor, seu Deus. Entrou no templo do Senhor para queimar incenso, no altar do incenso. E aí o resto da história, eu já resumi aqui, que esse homem morreu leproso porque se tornou infiel. Se tornou infiel para com o Senhor. Eu quero só assim, partir para o final dessa palavra, missionária Neuza e demais irmãos. Quando o fogo santo nos toca, que foi a experiência de Isaías, existe um ordenamento, existe um alinhamento e a cosmovisão nossa, ela é corrigida. Tudo que está desalinhado com a vontade do Senhor, ela volta para o lugar. Quando Uzias começou a se corromper, penso eu que naturalmente toda a nação também começou a se corromper. Quando Uzias deixou de buscar ao Senhor, a nação naturalmente deixou de buscar ao Senhor. Quando Uzias, como rei, parou de praticar a justiça e estabelecer a retidão, o povo também. A gente observa que no capítulo 1 até o capítulo 5, Isaías começa a profetizar e trazer juízo para o povo que buscava o Senhor com os lábios, mas o coração estava longe. As mulheres andavam todas emperequetadas, muito arrumadas, mas esqueciam do pobre. O povo passou a praticar a usura, egoísmo. O povo não ajudava mais o pobre, não acolhia mais a viúva, não acolhia mais o órfão, não acolhia mais o viajante. Havia uma lei que, quando as colheitas eram feitas, o que caía no chão não podia ser colhido, era para deixar para o pobre. E os homens não estavam fazendo isso, até o que caía no chão eles pegavam. O povo não praticava mais o jubileu. No jubileu deveria perdoar a dívida, deveriam abrir as prisões, deveria abrir e devolver a herança de quem estava cativo. E o povo não fazia mais isso, o povo mantinha as pessoas debaixo de jugo. Então, por conta disso que o povo foi levado para o cativeiro. E aí, eu quero dizer que o fogo santo tinha que tocar o profeta, porque ele começou a profetizar. E isso é muito importante, porque há um determinado momento que o nosso coração, se nós não vigiarmos, nós podemos passar a ter uma caminhada paralela com a vontade do Senhor. E quando o rei Uzias morreu, Isaías foi liberto, de alguma forma seus olhos foram abertos. Ele teve uma visão plena do Senhor. Uzias era um rei muito admirável.
Mas quando Uzias morreu, Isaías percebeu que havia um rei muito mais admirável. Havia um rei num alto e sublime trono. A mensagem que Isaías pregava, houve um determinado momento que ele estava com o coração corrompido, porque ele diz aqui: eu sou um homem de lábios impuros. Quando ele viu a glória do Senhor, quando a glória de Deus se manifestou, foi ali que ele começou a ser avivado. Ele deveria continuar o seu ministério profético, mas era necessário que a vida de Deus purificasse o interior de Isaías. Porque quando ele fala que eu sou homem de lábios impuros, eu quero frisar muito esse ponto aqui, irmãos. Porque um homem de lábios impuros, a palavra no original ali, é um homem de lábios que se tornaram poluídos. Muitos rios aí em São Paulo, o Rio Tietê, o Rio Pinheiros, há 50 anos, 100 anos atrás, eram rios limpos. Eram rios que deveria ter peixes e tudo mais. Mas conforme veio o progresso, o rio passou a ser poluído. Aos poucos foi contaminado. E o nosso interior é assim. Que a nossa vida, o nosso coração, se nós não vigiarmos, aos poucos, vamos nos alimentar com a podridão desse mundo, com as coisas que contaminam, com política, com sensualidade, com entretenimento, com rede social. Há poucos dias estava eu, há 2 semanas atrás, eu faço uma live de oração toda terça-feira com um discípulo meu. E na terça-feira foi uma bênção, um mover do Senhor, a presença de Jesus tremenda ali. No dia seguinte, eu acordei de manhã para ouvir a mensagem, da live novamente. Quando acabou, entrou um vídeo do YouTube da política, da CPI da Covid. Automaticamente entrou, porque eu assisto algumas coisas de política, e comecei a ouvir aqueles comentários, aquela briga no Congresso, aquela briga no Senado, e eu não vigiei. Eu estava adorando ao Senhor, estava tendo o volante do carro com o auricular, estava adorando ao Senhor, entrou esse vídeo, eu continuei a ouvir a discussão. Meu coração começou a pesar, e o Espírito Santo falou comigo: você está a se contaminar. Você estava na adoração no meu altar, e agora entrou essa podridão, e isso está a contaminar o teu interior. Irmãos, foi algo muito forte. Como o Senhor, na hora, me chamou a atenção. Quando as coisas mínimas, elas desviam o nosso olhar. E então, em algum momento, Isaías passou a ter a sua vida contaminada. E quando ele viu a glória do Senhor, ele teve essa constatação. Ele falou: eu sou um homem de lábios que em algum momento se tornaram poluídos. Eu habito no meio de um povo em que em algum momento esse povo, que era um povo santo, passou a se tornar um povo de impuros lábios, a falar coisas que não deve, um povo que foi chamado para proclamar o querigma do Senhor, a proclamar as virtudes, como Pedro fala, Aleluia. Geração eleita, sacerdócio real, tudo isso. E ele falou assim: meus olhos viram o rei. E vários homens foram tocados pelo Senhor. Moisés, ele se achava um justiceiro. Quando se encontrou com a glória do Senhor no deserto, se tornou libertador. Ezequiel era um sacerdote, mas foi tocado pela glória do Senhor na beira do rio Quebar, se tornou o profeta. João e seu irmão Tiago, eles eram chamados Boanerges, filhos do trovão. Eram homens iracundos, brabos, mas foram tocados pela glória do Senhor. Se tornou o João profeta, o João discípulo amado. Saulo, que era aquele fariseu judeu radical, foi tocado pela glória do Senhor lá no caminho de Damasco e se tornou evangelista, apóstolo da graça do Senhor. E Isaías, que era esse profeta, um profeta palaciano, mas quando a glória de Deus o tocou, ele foi um profeta dentro do cativeiro. E depois se tornou o profeta messiânico, que mais profetizou acerca da vinda do Senhor Jesus. E em último lugar, eu falo que quando a glória de Deus nos toca, quando o fogo santo nos toca, a nossa cosmovisão ela é corrigida. Eu uso óculos. Eu tenho agora dificuldade para ler.
Eu não sou mais um garotinho, não consigo mais ler sem óculos. Eu tenho dificuldade para ver ao pé, mas também tenho dificuldade para ver longe. Tenho que usar um óculos multifocal, um progressivo, que ele está a calibrar a minha visão. Quando o fogo de Deus nos toca, quando o fogo santo de Deus nos toca, a nossa visão ela é corrigida. O Senhor, então, ele passa a alinhar a nossa visão. E tudo aquilo que é visão humana é jogada por terra. E aquilo que é visão de Deus, os dons, os talentos, eles passam a ser alinhados na nossa vida. A gente passa a ter as prioridades corrigidas. A gente passa a ter a presença do Senhor como uma prioridade dentro de nós. Aleluia. Eu quero assim encerrar essa palavra agradecendo ao Senhor, porque justamente Deus nos tem chamado para esse tempo, missionário a Deus e os demais amados, e aonde essa mensagem chegar. O tempo é que nós busquemos a face do Senhor e que nós venhamos a pedir a Jesus que venha nos tocar com o fogo santo, o fogo da sua presença, que venhamos a permitir que o nosso coração venha a ser tocado pela presença do Senhor e que venhamos a ser purificados e alinhados à vontade de Deus. Eu creio que o avivamento virá. Ainda não estamos a viver o avivamento mundial, mas a crise ela está instalada e nós precisamos orar. Porque se o povo, como fala a palavra, que se chama pelo nome do Senhor, se humilhar e orar e buscar a face do Todo-Poderoso e se converter, se arrepender dos maus caminhos, então o Senhor virá e perdoará o nosso pecado e manifestará na nossa vida a glória da sua presença. Arrependimento não é remorso, arrependimento não é nada que toque apenas as nossas emoções. O arrependimento é mudança de atitude. Foi quando Isaías foi convocado para fazer a vontade do Senhor. E ele profetizou por 4 reinados. Por 4 reinados. E ele pagou o preço por isso. Deus tem esse chamado para cada um de nós. E não sabemos aonde Deus irá nos levar. Nenhum de nós sabe. Mas temos que estar disponíveis a Ele. Disponíveis à sua presença. Então, quando o fogo santo nos toca, verdadeiramente, nós somos realinhados, nós somos restaurados para fazer aquilo que o Senhor fez para nós. Eu quero concluir essa palavra contando um testemunho aqui de 2 minutos. No ano de 2004, fica à vontade, até 5h30. Amém, amém. Então vai ser rápido agora. Nós servimos ao Senhor em Realengo, no Rio de Janeiro. Amém, pastora? Glória a Deus, que isso continue realmente sendo bênção na vida de vocês, nas nossas vidas. E Deus me levou para Belo Horizonte para fazer uma conclusão de formação do seminário, né, para poder avançar na vida ministerial. E eu estava numa igreja, servia lá como ministro de louvor, era diácono e fui professor dos jovens, fui líder do louvor e cheguei a ser vice-presidente da igreja, enfim, ainda fazia seminário, estava cheio de encargo. Tempo com muitas atividades, pregava à torto e à direito. E o Senhor começou a me levar para um tempo de uma intimidade maior. Houve muitas vezes em que nós saímos da escola dominical na parte da manhã. Meus filhos eram pequenos ainda. Oi, não percebi. Como é gostoso a escola dominical, eu não perco nenhuma. Aleluia. É lá que a gente aprende mais e mais. É mesmo isso. E muitas vezes saía da escola dominical, quando chegava em casa, 12h30, 1h da tarde, quando eu metia a chave na fechadura para entrar em casa, o Senhor falava comigo. Entre, tome banho, se arrume, não almoce e volte para minha casa. Vá buscar a minha presença. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Ele falou assim, eu tenho algo a tratar contigo. E eu tinha que ficar em jejum, porque 4 horas era o ensaio do Ministério de Louvor, porque 6 horas começava o culto da noite. Aí eu pedia para um irmão que tinha carro,
Falava, irmão, passa aqui em casa, pega minha esposa, meus filhos, que eu tenho que voltar para a igreja. E me arrumava, 2 da tarde, estava de volta na igreja. Eu tinha a chave, eu me ungia com óleo, colocava, tirava os sapatos dos pés, deitava no altar. Ia lá buscar ao Senhor, ia lá orar em línguas, e ficava ali 2 horas orando, meu corpo quebrado, cansado, eu querendo descansar, e Deus falava, ore, busque a minha presença. Irmã, essa prática durou aí alguns meses, até que o Senhor me levou para uma experiência maior. Quando o Senhor me chamou para sair do Rio de Janeiro e ir para o interior, lá do Brasil, lá para Minas Gerais, Belo Horizonte. Ali eu fui fazer um seminário naquela igreja muito grande, na igreja da Lagoinha, né? Aí alguns falavam assim, ei, irmão, lá Deus vai te honrar, lá você vai crescer ministerialmente. Eu não conseguia entender muito bem essas colocações, né? Essas ideias que tem de crescimento na obra, né? Ah, lá vai ser a tua vitória. Eu ficava assim, meu Deus, que vitória, eu vou servir ao Senhor. Mas eu me achava ainda muito santo. Quando lá cheguei, um pastor me chamou e falou, olha, você vai assumir aqui um grupo de músicos, você já é pregador, eu vou te mandar por todo o estado de Minas Gerais, você vai pelos núcleos da igreja, pregar a palavra e tal, vai fazer. Aí começou a brotar no meu coração uma vaidadezinha. Falei, opa, que bênção, vou começar a ser conhecido, vou começar a pregar nas igrejas e tal, uma igreja grande. E era sabe, aquele bichinho que estava assim, que ele começou a colocar a carinha para fora, e eu não sabia que ele estava escondidinho lá no fundo do meu coração. Missionária Neuza, a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 8, Moisés falou assim, o Senhor te levou para o deserto para provar o teu coração, te fez passar fome, te fez padecer necessidade, te humilhou só para saber o que estava no teu coração, para que você venha saber que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor é que viverá o homem. E aí, Deus me levou para esse lugar, para me humilhar, para abater meu orgulho. E o que eu achava que seria o meu avanço foi meu abatimento. Eu fiquei 9 meses esperando essa resposta do pastor. Comecei a ficar irado com aquilo, porque ele me prometeu e não cumpriu. Comecei a ficar magoado com aquilo. Até que um dia de madrugada, eu acordei. Aí ele falou comigo, quando eu fui questioná-lo, ele falou assim, sabe o que é, filho? Eu fui orar a teu respeito e Deus falou comigo que não é hora de você fazer nada aqui. Você veio de uma outra terra, de uma outra cidade, com outros costumes. É hora de você buscar a Deus. É hora de você aprofundar as suas raízes nessa terra. Não pensa agora em querer pregar. Deus mandou eu ficar 1 ano sem pregar. Deus falou assim, tu vai tirar 1 ano sabático para mim. Irmã, como a minha alma sofreu, como a minha alma gemeu. Porque eu estava acostumado com o agito, eu estava acostumado com a agenda, eu estava viciado nisso. E eu vim descobrir isso da maneira mais humilhante. Acordei um dia de madrugada, passando mal. Acordei suando frio, com tremores, achei que fosse uma febre interna. O meu abdômen, ele tremia. E eu levantei, era 1 da manhã. Eu fui para a sala para não acordar minha esposa. Eu falei, meu Deus, eu comi alguma coisa. Eu estou a passar mal aqui do fígado. O que está acontecendo comigo e tal? Até que Deus... eu liguei a televisão para me distrair um pouco. Estava passando a Ana Paula Valadão, porque eles têm uma TV, um canal da igreja. Estava lá passando Ana Paula Valadão e aquele musical Águas Purificadoras. E ela cantando, né? Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Ao invés de eu me alegrar com aquilo, aquela música me trouxe ira. Me trouxe ira. Eu comecei a me arrepender de ter saído do Rio de Janeiro e ido para lá. E nessa hora eu peguei, foi uma almofada, eu comecei a gritar. Eu falei, meu Deus,
Por que você está fazendo isso comigo? Você está me humilhando. E nessa hora, minha irmã, eu percebi claramente, o Senhor sentou do meu lado. E ele fez assim, meu filho. Eu falei, eu não aguento mais. Ah! Ele falou assim, você está percebendo esse teu suor? Esse tremor na tua barriga? Está percebendo esse teu calafrio? Eu falei, sim, pai. O que é isso? Ele falou, eu estou desintoxicando você. Eu falei, o quê? Ele falou, filho, você está em crise de abstinência. Você está tendo a mesma reação que um viciado em cocaína, um viciado em maconha, um viciado em crack. Quando fica sem a droga, ele começa a passar mal, o corpo dele começa a reagir, o corpo dele começa a sentir falta, é crise de abstinência. Filho, você está viciado em pregar. Você está viciado em microfone, está viciado em plataforma. Você se acha que é alguém. E isso não é me servir. O teu interior, o teu coração está corrompido, irmã. Eu fui tão confrontado pelo Senhor. Ele começou a manifestar quem eu era. Eu que me achava alguém muito santo, eu comecei a ser humilhado pelo Senhor. Ele disse, eu estou desintoxicando você. Eu estou tirando da tua alma, da tua corrente sanguínea, tudo que você acha que é me servir. Eu te trouxe para essa terra para te ensinar o que é ministério. Eu te afastei da tua família, da tua parentela, dos teus amigos, para você aprender a depender de mim em todo o tempo. Aleluia. Aleluia. Foi uma libertação que eu passei. E o Senhor me ensinou a ter um coração totalmente dependente, dedicado a Ele. Ali eu me humilhei, ali eu me arrependi, ali eu pedi perdão ao Senhor. Eu fiquei tão envergonhado. Eu não conseguia perceber de que maneira eu estava agindo diante do Senhor. Com o coração infiel, com o coração totalmente movido por um ativismo e totalmente afastado da piedade, afastado da graça de Deus, da humildade de servir ao Senhor. E o Senhor, pela sua bondade, me resgatou naquela madrugada. O Senhor me libertou da minha soberba, do meu orgulho, e eu praticamente falei como Isaías. Eu falei, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Oh, glória. E o Senhor me tocou com a sua presença. O Senhor me tocou com a sua brasa naquela madrugada. Eu fui tocado pelo fogo da presença do Senhor. Eu fui tocado pela vida de Deus. O Senhor não me matou ali, mas eu era digno de morte. Mas a graça do Senhor me alcançou. Amém. E dali para frente eu comecei a ser aperfeiçoado na graça, no conhecimento do Senhor. Eu comecei a ter experiências com Deus que eu nunca havia tido na minha vida. E hoje estar nesse país, 2 anos e meio longe do meu país, tem sido uma graça do Senhor que tem me confiado estar num lugar em que nós somos tão seduzidos para atrair a confiança do Senhor. Mas graças a Deus que o nosso coração, ele morreu. Né? Luiz Hermínio também fala isso. Ninguém pode matar quem já está morto. Nós temos que morrer a cada dia. Temos que mortificar a nossa carne a cada dia, a cada momento. Que é isso, quando o fogo santo nos toca, nós morremos para nós mesmos. Nós somos abatidos, a nossa carne ela é consumida. E nós podemos, então, viver para a glória de Deus. Podemos existir para a glória do Senhor. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de compartilhar. Obrigado aos irmãos que estão a me suportar nesse tempo aqui. E pedir que Deus venha ministrar melhor essa palavra ao coração de cada um, que Deus venha traduzir essa palavra melhor ao coração de cada um e que essa palavra venha gerar fruto.
e um fruto que venha permanecer e se multiplicar para a glória de Jesus. Obrigado, missionária Neuza, obrigado pela sua simpatia, pelo teu carinho, e Deus abençoe a cada um Glória de a nós. Deus. Glória a Deus. É maravilhoso quando a gente troca experiência, que a gente pensa que está fazendo certo, mas aí a gente recebe repreensão para mostrar que nós não somos nada. Porque só na aparência é uma coisa, mas quando por dentro, enquanto nós não entrega totalmente a Deus, é um momento muito acho que, se não me engano, tem muita pessoa que vive isso, ou seja, já passou por isso. Que a gente, às vezes, Deus usa a gente para falar uma coisa, para fazer uma coisa, a gente já sente assim, sabe, um pouco mais. Mas aí Deus nos quebra, nos reduz para mostrar que que Aleluia. nós estamos na palma na mão dele, né? E é Aleluia. um Amém. privilégio grande saber dessa palavra bendita de Deus que você tem transmitido. Uma palavra muito edificante, fala de vivamento, que é o que nós precisamos, um vivamento espiritual, para ter real encontro com Deus, porque os últimos tempos, sempre eu falo isso, porque os últimos tempos só fala de pandemia, só fala de Covid, só fala de enfermidade, só fala de economia, de político. Então eu falei, meu Deus, essa época era para Deus, a palavra de Deus já era famoso, para falar que ele tem poder na mudar a história, de transformar a vida, de liberta, de fazer qualquer algo como no passado, porque ele não mudou, ele não nunca ele saiu de posição, ele continua no mesmo lugar. E a gente que se distanciou fica mais apegado, ó. Como que eu posso falar? A instrução que a administração e a área de saúde dá para os povos. Usa máscara e não pode ficar sem álcool em gel. E a gente às vezes vê como exagero. A pessoa fala a paz do Senhor, já pega a álcool em gel na bolsa, já não ora assim, já. Porque eu fico falando, homem dá ordem, a pessoa obedece, é mais fácil do que própria palavra de Deus, que a palavra de Deus fala que ele é viva, é eficaz, é real. A palavra dele faz tudo e feito quando nós sabemos manejar e aprender na palavra dele. Mas, infelizmente, Amém. nós sabemos que está sendo o dia mais difícil, como o Senhor falou na Mateus 24. É dia difícil. Mas nesse dia difícil, para nós reparar que tudo passa. Ó, Covid já está indo embora, vírus já está indo embora. Sempre vai vir novas coisas, nova novidade, quer na área financeira, quer na área espiritual, político, outro entra, outro sai. A gente tem que pegar mais a Deus com essa palavra, para nós saber que Ele tem poder de mudar. O Senhor tem essa Amém. experiência, contou não para o Senhor engrandecer ou exaltar o Senhor, mas para mostrar que vale a pena persistir na palavra, na oração, na dar ouvido a crédito àquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque nós sabemos que com Ele nós vamos fluir, nós vamos crescer. Se nosso objetivo é céu, se nossa vontade é vida eterna, nós temos que acreditar naquilo que ele determina na nossa vida. É mais fácil a gente falar. Eu chego numa pessoa e falo, olha, e você vai acontecer isso, isso, isso. Em vez de falar, segundo a palavra de Deus, é capaz de a pessoa acredita na minha palavra e não acreditou naquele que Deus fala. A gente está vivendo dias difíceis que a pessoa não quer. Eu peguei esses dias um folhetinho, sempre eu ando assim na bolsa quando eu saio, aí eu dou para uma pessoa. Não, não quero nada que vem de religião, de Deus, não sei o que, não sei o que. Eu falei,
Não, é para você ler. Eu não estou falando para você trocar de placa de igreja. Estou falando de Deus. Aí o que aconteceu? Ele ficou revoltado. Ele falou: não, não. Vocês têm mania de dar esse papel. Eu falei: não, quando você tiver disposta, pode ler. Eu fico pegado com esse boleto, com esse folheto na mão. Ele não pegou de jeito nenhum, rejeitou. Aí ele perguntou para mim: mas você é de qual igreja? Eu falei: não, eu não vim falar que eu sou da qual igreja. Eu falo para você que eu sou de Jesus. Que ele mudou a minha vida. Se você tem tempo para ouvir o que Deus tem feito na minha vida, vai mudar a sua vida também. E ele falou: nossa, você falou diferente. Eu falei: não, porque na Bíblia não está escrito placa de A, B, C que vai morar no céu. Não está. Nenhum momento Deus falou: olha, a placa de fulano de tal vai ser melhor que o outro. E se nós ver, sempre eu gosto de comentar, ainda hoje eu estava comentando, hoje ou ontem eu estava comentando com uma pastora Márcia, ela está na live, né, para falar o que é verdade. E eu falei: se nós ver naqueles 7 igrejas, Jesus mostrou aquele que algo que agradou e tem algo que ele repreendeu que ele não estava agradando. Mas em nenhum momento, se você vê nesse versículo, pastor, ele não mostrou, não falou assim: olha, você está arriscado do livro da vida, você está condenado, não tem mais oportunidade, mais chance. Ele não falou em nenhum momento. Só ele falou que eles não estavam sendo agradável como ele está querendo que seja. E essa igreja faz parte de nós hoje. Nós estamos servindo uma na Assembleia, outra na Batista, outra nisso, mas a nossa objetivo, como a palavra de Deus fala, é aquele que é redimido, lavado com o sangue dele. Porque ele quer um veste branca, ele quer um compromisso e ele falou que glória dele não divide com ninguém. Ele quer que a gente seja fiel, obediente, para andar na santidade. Então, não cansa. Eu sempre falo isso para todas as pessoas que servem a Deus. Não cansa de falar que Jesus te ama. Não cansa de falar que Deus tem maior para a nossa vida. Como Deus faz mudança na nossa vida, cada dia nós vamos ter mais experiência com Ele quando nós damos lugar. E esse é extraordinário. Eu quero agradecer a sua participação. A irmã Rúbia, tem a pastora Márcia, pastor Reginaldo, Beniel, Bruna Salles, a minha pastora Ana Paula, Serli, Analina. Eu, acho que alguns que eu falei, porque sempre eu erro na cita, eu não sou boa na memória de gravar. Mas eu quero agradecer a cada um. Maria Elinel, que é lá dos Estados Unidos. Eu quero agradecer a cada um de vários países que tem me assistido, que tem participado dessa live. E foi uma palavra muito edificante para a nossa meditação, para nós acreditar que Deus tem algo extraordinário ainda para fazer. Ele nos dá essa oportunidade nesse live, nesse dia, nessa tarde, para falar que Ele tem mais para fazer na nossa vida se nós dar oportunidade. Vocês que tiraram esse tempinho para estar aqui, eu creio que você não vai vir, não vem aqui para me ver, nem ver o pastor, mas ver ouvir a palavra para acalentar nosso coração, para nós ter refrigério. Isso é gratificante. Sabendo que nós está sendo um instrumento na mão de Deus. Pastor, só Deus que retribui e recompensa, vai encontro segundo a necessidade, porque esse tempinho que o Senhor tem tirado, eu sei que o tempo é escasso, porque o Senhor podia estar ocupar esse tempo em outras coisas. Mas esse privilégio, eu agradeço o pastor Reginaldo, que ele falou para mim do Senhor. Eu conheci o pastor Reginaldo por causa do pastor Beto, que é um bênção na minha vida, sempre ele tem mandado bastante contato. E eu sempre o deixo critério, eu falo, se pessoas querem trazer uma testemunha, porque aqui na live nosso foco é Jesus. Não tem pastor, não tem presbítero, não tem missionário, é membro, aquele que está raizado na videira, que sente que é um ramo, que sente que é um ramo, pode ter a certeza. Pode ter a certeza que vai ter a oportunidade de louvar um hino, de sentir dar um testemunha. E eu abro
para toda a área, todo sentido. Eu faço parte da Associação AME, das Mulheres Evangélicas Ao Verde, mas eu gosto da oportunidade para todas as pessoas, para nós ir em meditação e principalmente reflexão. Porque a gente dá uma palavra, a gente a cada dia aprende mais. Tem mais ensinamento na palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um. Pode contar comigo. O pastor João já está na lista do caderno de oração, que eu sempre tenho um caderno de oração. Eu não sei o que vocês precisam ou está pedindo a Deus, mas eu falo, Senhor, vai encontro com cada um, segundo a necessidade, o que eles precisam. Encontra, vai na toda área, na todo sentido, na toda circunstância, na todo momento. E enquanto eu estou orando, e eu creio que a oração, que a palavra de Deus fala, que quando nós ora, algo acontece. Porque Ele conhece que nós estamos fazendo tudo para o reino, para a vontade dEle. E a oração faz parte de comunicação. Fica com Deus. Daqui a pouco eu mando o link do YouTube para o senhor, tá bom? Tá bom. Coloca aí o nome da minha esposa, Rose. É Rose Estela. Não pode colocar somente Rose. Manda para mim no WhatsApp, tudo escrito. No WhatsApp. Aí eu escrevo já no caderno de oração, porque eu apresento. Nós temos um grupo no WhatsApp de mulheres intercessoras. Toda madrugada nós estamos já orando. Opa, então pode orar, sim. Clamar a nosso favor. Tá bom. Viajamos agora para o Brasil, agora no mês de setembro. Vamos ficar lá um mês e pouco no Brasil, que seja um tempo de bênção também lá. Vou ver minha família e também vou estar a sua família está tudo lá tá tudo aqui no Brasil ou a sua família está aí com o senhor na Portugal? Então, minha esposa estava cá comigo, mas precisou ir ao Brasil para resolver umas questões de trabalho profissional e para cuidar da saúde. Então, quem está comigo cá em Portugal é minha filha mais velha, que ainda é solteira, e tem mais 2 filhos, né? São 3 filhos no total, mais 2 são casados, né? E eles que eu já não os vejo aí há 2 anos e pouco, e moram aí na nossa casa no Brasil. Então, minha esposa... É no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, sim. Então, minha esposa, eu vou agora para poder visitar minha mãe e, no retorno, já trago de volta. Ai, que privilégio, tem mais vivo ainda. Isso é bom, glória a Deus. Tem. Perdi meu pai há 3 anos e minha mamãe está com 83 anos, 86, alguma coisa assim. Deus é maravilhoso e está cuidando enquanto o senhor está aí na obra. Mas o senhor vai voltar, vai vir no Brasil só alguns tempos, vai voltar para Portugal ou fica aqui no Brasil de novo? Sim, volto para Portugal. Vamos ficar 1 mês e meio. No dia 19 de outubro retornamos para cá. E o tempo é esse, foi onde Deus nos plantou e vamos avançar. Amém. Nós, onde que nós estamos, não devemos lançar semente. A palavra de Deus fala que nosso dever é lançar semente. Agora, de responsabilidade para saber como aquele semente vai germinar, qual que é boa, qual que vai ser cair na pedregulho ou na rochedo, isso aí é responsabilidade do dono da semente, né? E nosso dever é lançar qualquer tipo de semente. É ele que vai saber qual que é mais melhor, qual que vai ser para ele que vai colher. Então, isso é gratificante. Mas que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério. Amém. Que Deus continue no seu chamado, capacitando, instruindo. Eu fico muito alegre discipulado para batismo. A gente alegra com isso, porque é uma responsabilidade, sabendo que nossa caminhada com Deus não está sendo à toa em vão. Quando a gente vê o fruto, que a palavra de Deus fala que o seara é grande, mas o trabalhador é pouco. E nós sabemos que é árduo, tem bastante espinho no caminho, pedra que machuca, às vezes, o pé da gente. Mas eu louvo a Deus, agradeço muito a Deus para essa oportunidade que Ele tem nos dado. Aí, às vezes, eu falo, Deus, eu queria tanto conhecer o Senhor antes, que eu estava no mundo perdido em vão. Tinha raiva, pensava que Deus não me amava, não gostava de mim. E hoje é porque Ele tem um propósito na hora certa, no momento exato.
Ele sabia se ele falava a mim alguma coisa, quem sabe naquela época que eu queria. Às vezes não dá a mínima, porque as pessoas falavam a mim de Deus e jogava até pedra e xingava. E hoje eu vi que vale a pena. Infelizmente, tem várias pessoas que é assim. A gente tem que falar uma vez, Uhum. duas vezes, tem que persistir, mas nunca nós se cala, porque Deus nos dá voz. Eu sempre falo isso. Tudo que eu tenho é Deus que me dá. Então, Amém. nós temos que usar para algo bom, para nos instruir e mostrar que valeu a pena. Que nós estamos aqui hoje, a cada dia, nada vai nos parar, nem desistir de caminhada com Jesus. Mesmo que é difícil, como ele Amém. fala, que Amém. nesse mundo nós temos de aflição, mas nós temos que ter bom ânimo, porque ele é maior daquilo que está no mundo. E hoje nós estamos Aleluia. aqui para mostrar que nosso Deus tem nos ajudado, até aqui ele tem nos sustido, tem nos segurado na mão. Que Deus abençoe muito grande. Pode contar comigo. Daqui a pouco eu mando o link para o senhor compartilha com as pessoas aí, tá bom? E Tá escreve bom. o nome Obrigado. da família do pedido de oração no WhatsApp, aí já pego, já escrevo no caderno de oração, tá bom? Fica com Sim, Deus, sim, Jair. Um farei isso abraço grande. logo a seguir. Deus abençoe a A todos. paz do Obrigado pelo Senhor, carinho. pastora. Que Deus já abençoe a sua vida. Manda um cumprimento para o pastor Nuno. Fala que nós estamos chorando. E sempre, e pastor, apresenta, o meu pastor teve AVC, a pastora que está cuidando sempre dele, né? Ele está praticamente incapacitado, mas mesmo que o médico fala que não dá certo, mas eu acredito que o médico dos médicos que determina, a última palavra é bem dele. Amém. Apresenta Amém. ele sempre na oração, Cremos. quando o senhor está orando, tá bom? Amém. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. A paz. Tchau, tchau.